Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o professor Carlos Merlin. É uma honra tê-los aqui comigo nesta aula de filosofia. É um prazer poder, junto com vocês, discutir um pouquinho a respeito da filosofia, refletir um pouquinho a respeito da nossa vida, refletir um pouquinho a respeito dos valores, refletir um pouquinho a respeito do sentido que podemos dar às nossas vidas e participar de uma busca pelo conhecimento cada vez maior, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este encontro filosófico, cujo objetivo maior é que a gente possa sempre crescer espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, como pessoa, como estudante, como ser humano, tá certo? E o bate-papo de hoje, a conversa de hoje, será a respeito do ideal do sábio. O que será que vem a ser isso, o ideal do sábio, né? Vamos devagar, com muita calma, ponto a ponto, pensar um pouquinho a respeito de viver bem, viver pelo bem. O que é o mal? Esse é um tema filosófico de grande complexidade. Não vamos entrar nele aqui, na essência do mal, o que constitui o mal. Mas vamos pensar a respeito do mal como sendo aquilo que nos causa sofrimento, dores, tanto as dores físicas como as dores emocionais do corpo e da alma. Tudo que nos causa uma certa perturbação, tudo que nos causa uma certa dor, tudo que nos causa um desconforto, podemos chamar de um mal, que nos acomete de alguma maneira. Seja uma doença, seja uma tristeza, seja uma frustração, seja uma dor muito específica. Isso que nos incomoda e nos tira o prazer da vida e a felicidade, podemos chamar, portanto, de mal, e sem entrar nos meandros desta essência da definição, tá certo? Pois bem, como a gente pode fazer para superar, ou então não podendo superar, suportar da melhor maneira possível as dores que nos afligem em determinados momentos de nossa vida? Essa seria então a essência do ideal de uma vida sábia, aquela vida onde, mesmo sabendo que as dores são inevitáveis, que os sofrimentos virão, eu não me abalo. Eu consigo lidar com a dor, com o sofrimento, como algo dado da vida, que não abala o meu modo de viver e que me permite manter a seriedade e a serenidade no enfrentamento dessas dores. Pois bem, na filosofia helenística, que foi um estilo ou um conjunto de escolas filosóficas que prevaleceram durante o período do Império Macedônio, logo após a conquista da Grécia por Filipe II e por Alexandre o Grande, e a construção do grande Império Macedônico nas mãos de Alexandre o Grande, ali prevaleceu uma correntes filosóficas que a gente pode chamar de filosofia helenística. Essas filosofias, elas têm uma longa duração. Muitas delas vão atravessar toda a história de Roma, ali como condutoras de vida de muitas pessoas, ou como base de conjunto de valores e atitudes. Portanto, na filosofia helenística, nós temos como uma característica geral dessas escolas filosóficas uma grande preocupação com a teoria do conhecimento, ou refletir sobre, afinal de contas, o que eu posso conhecer, o que eu posso saber. E também uma grande preocupação ética. Qual o jeito ideal de viver? Qual a maneira mais correta de se viver? Como eu devo agir? É importante ressaltar que a filosofia helenística ela nasce num contexto de muita crise. As guerras entre as polis gregas, ali a Guerra do Peloponeso, o enfrentamento entre a Liga de Delos, o grupo de polis vinculadas a Esparta e a Atenas, né, a Liga de Delos contra a Liga de Peloponeso, enfraqueceu toda a Grécia, que na sequência ela é invadida e conquistada pela Macedônia, com Filipe e Alexandre, que montam o grande Império Macedônico. E aí, nesse cenário de crise, de mudanças radicais, a filosofia ela entra neste cenário procurando dar a resposta para essas perguntas angustiantes. Como eu devo agir diante dessa crise? O que eu posso saber? Porque agora todas as certezas que eu tinha meio que se esvaíram, meio que ficaram em crise, portanto, esse é o coração da filosofia helenística, tá certo, pessoal? A busca pela sabedoria, então, dentro dessa característica da filosofia helenística, não é tanto um saber sobre as coisas. As pessoas não estão
tão preocupadas, os filósofos não estão preocupados em buscar um conhecimento sobre as coisas. Mas neste momento e nesse cenário de crise, a busca maior é um saber sobre a vida. É um saber sobre como viver. Portanto, buscar um ideal de vida sábia, que me permita superar as dores, as angústias, as crises, as dúvidas, ou até mesmo, não podendo superá-las, poder saber os caminhos que me permitam suportá-las. Né? Então, fazendo aqui um breve resumo, né, meus queridos e minhas queridas, uma breve análise, o que estamos falando é entender o mal como sofrimento e como dor, e entender a filosofia com potencial para que eu possa suportar ou superar essas dores e esses males. Na filosofia helenística, eu vou encontrar correntes e escolas filosóficas que se preocuparam com isso, que se preocuparam com esse tema, o tema da busca de uma vida sábia, serena e tranquila. Pois bem, o coração então das filosofias helenísticas podemos dizer que é a busca pelo ideal do sábio, pela vida plena dentro das possibilidades de superação do sofrimento. A busca por uma, portanto, ataraxia. Nossa, uma palavra diferente, né, talvez, para muitos de vocês. E o que significa ataraxia? Ausência de qualquer perturbação, ausência de desejos que me perturbem, ausência de juízos que me perturbem, ausência das consequências das dores da vida que possam me perturbar. Encontrar a ataraxia é um grande ideal de uma filosofia helenística ou de uma filosofia que se preocupe em buscar um modo de viver e de agir, uma postura diante da realidade, ou seja, ser capaz de manter-se sereno, serenidade em qualquer situação. Puxa, será que é fácil isso? Então, de repente, na minha vida aconteceu algo muito desagradável, algo que me traz algum tipo de desconforto, mas eu consigo manter a ataraxia. Não me perturbo e mantenho a serenidade, independente da situação que me atinja. Eu supero todos aqueles desejos. Isso lembra um pouco a base da filosofia budista lá do Oriente, onde um dos princípios é buscar eliminar os desejos, mas aí, evidentemente, pela meditação, pela reflexão interna, né, pela interiorização, superar todos os desejos e chegar num estado de desejo nenhum, que é chamado de nirvana nas culturas orientais, sobretudo na budista. Mas aqui não se trata disso. Aqui se trata, pela reflexão, superar todos os desejos. Tirar do desejo a característica da frustração. Porque toda vez que eu tenho um desejo que não se realiza, naturalmente eu vou me frustrar. Mas se eu tiver dentro de uma escola filosófica, de um pressuposto filosófico que me traz a ataraxia, a não realização do desejo não me causa desconforto, não me causa nenhum tipo de male. Mas como isso seria possível? De que jeito? Bom, com muita reflexão. Uma dessas escolas filosóficas é o estoicismo, os estoicos. A palavra estoicos vem de estoá, portal. É porque esses pensadores ficavam ali pensando debaixo de um portal em Atenas e realizavam ali as suas reflexões, tá certo? E o ideal ali dessas reflexões era buscar nunca se perturbar, sempre ter um autocontrole, alcançar a ataraxia, que é a superação dos desejos e dos males que os desejos trazem. Lembrando que o mal que o desejo pode trazer é a frustração. Então, basicamente, é aceitar o destino, aceitar a vontade da natureza, ter um trabalho de reflexão filosófica que me permita entender que a natureza é assim, tem suas regras, o destino funciona assim, eu tenho que aceitá-lo, viver da melhor maneira possível, sem criar grandes expectativas, suportar as dores que a vida vai me trazer e não me desequilibrar, não me perturbar. Pois bem, e aí a gente tem que refletir um pouquinho sobre o que estamos falando aqui. Será que isso é realmente possível? O que vocês acham? É possível, como os estoicos preconizavam, eu conseguir ficar ausente de perturbação, ainda que meus desejos se frustrem, ainda que a natureza me traga sofrimentos? Segundo os estoicos, sim, desde que você
tenha uma compreensão do mundo que lhe permita ter a certeza absoluta e tranquila de que nada que você possa fazer vai alterar o destino. Nada que você possa fazer vai alterar as leis e as regras da natureza, do movimento e do tempo. Portanto, a única coisa que você pode fazer é trabalhar o seu interior para que você possa nunca se perturbar, sempre manter-se no controle, eliminar os seus desejos e eliminar também o poder de frustração que esses desejos lhe trariam. Aceitar passiva e pacificamente aquilo que o mundo lhe traz. Pois bem, meus queridos, esse é o corpo da filosofia estoica. Esse é o corpo de conceitos que ele vai trazer para que você possa superar o mal e vencê-lo. E é claro que nós temos sempre que refletir nesse sentido, com essa pergunta que está aí. É possível? O que você acha? Converse, reflita, pense, debata com seus amigos, familiares, faça um processo de reflexão e tente descobrir qual é a opinião das pessoas. Será que é possível colocar em prática o que nos pede a filosofia estoica? Eu sugiro que você também dê um pulinho ali na página 14, ali do seu material didático, tem uma atividade bem legal sobre esse tema, tá certo? E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Foi um prazer refletir, falar e passar esses momentos aí com você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!